Então, meus irmãos, a gente parou, né, na parte de Gedeão. E aí, Monsenhor, já no outro capítulo, ele nos mostra também, ele fala sobre uma só comunhão, né? Ele cita o livro né, a passagem, a carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 10, do 20 ao 21, que fala assim: Não, as coisas que os pagãos sacrificam-nas a demônios e não a Deus. E eu não quero que tenhais comunhão com os demônios. Não podeis beber ao mesmo tempo o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis participar ao mesmo tempo da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então aqui, Padre Jonas, ele vem nos dizer as seguintes coisas, que existem, né, nessas seitas, em especial aqui falando sobre o Espiritismo. O Espiritismo, ele tem uma forma de celebrar o seu culto, né? E aí, Padre Jonas, ele vem nos alertar, né? Assim como Paulo alertou os coríntios naquela época, né? Que havia muita idolatria, que havia muito corrompimento, né, da fé. Então, Padre Jonas, assim como São Paulo, ele vem nos exortar, falando assim: ei, decida. Você não pode, ao mesmo tempo, participar do culto sagrado de Jesus na Eucaristia, na Santa Missa, e depois ir em centro espírita, em igreja evangélica, beber a Santa Ceia deles. Não, meus irmãos. A gente precisa ser verdadeiramente cristãos católicos, né? Não nos compactuar. Então, Padre Jonas, ele vem nos exortar. Não vos compactueis com essas coisas, né? Não pode você beber da mesa do cálice do Senhor e da mesa do cálice dos demônios. E aí, porque a gente sabe que Satanás, ele é astuto, né? Satanás, ele utiliza de diversas formas para nos confundir, para nos corromper, para denegrir a nossa fé, né? E então, nós precisamos estar atentos, né? Para que a gente não passe, não deixe de adorar o verdadeiro Deus na Eucaristia para adorar a outros deuses que se disfarçam de Deus, né? À nossa frente. E aí, o que acontece? O Sagrado Magistério, né, no Catecismo, depois quem tem o Catecismo em casa, poder pegar e ler o livro, ele cita, fala do parágrafo 2116 e 2117, né? Aqui a igreja, né, que é a nossa mãe, e toda mãe ela nos instrui ao melhor caminho. Então a igreja ela fala assim: todas as formas de adivinhação devem ser rejeitadas. Recusa a Satanás e aos demônios, invocações dos mortos e outras práticas supostamente reveladoras do futuro. A consulta de horóscopo, a astrologia, quiromancia, a interpretação de presságios, de sortes, né, adivinhações, os fenômenos de vivência, o recurso aos médiums, né? Tudo isso encerra uma vontade de dominar o tempo, a história e, finalmente, os homens, né? Então a igreja ela nos ensina que a gente tem que renunciar a essas coisas, né? Nós não podemos nos envolver com esse tipo de práticas, porque vai contra a nossa fé. E aí, as Sagradas Escrituras, elas também nos ensinam, né? Em algumas passagens bíblicas, a Sagrada Escritura nos fala: não vos dirijais aos necromantes, nem aos adivinhos. Não os consulteis para que não sejais contaminados por eles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Lá em Levíticos 19, 31. Em outra passagem fala: em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome foi dado aos homens pelo qual devemos ser salvos, né? Atos dos Apóstolos 4:12. E depois vem falar que se confessares bem alto com a tua boca que Jesus é o Senhor, e se creres em teu coração que Deus o ressuscitou entre os mortos, serás salvo. Porque é crendo com o coração que se obtém a justiça, e é professando com palavras que se chega à salvação. Romanos 10:9. E aí, a gente percebe, né, que a igreja, assim como a Sagrada Tradição e as Sagradas Escrituras,
e o Sagrado Magistério, ele nos ensina a não nos misturarmos com esses tipos de doutrinas, né, que são contrárias à nossa fé. E aí, Padre Jonas, ele também nos remete às facilidades, né, a facilidade que leva à ruína, né. Por exemplo, a gente busca, aqueles que buscam normalmente essas seitas, né, sejam elas protestantes, que pregam a prosperidade do cristianismo, ou o espiritismo, que, né, são pessoas que querem as coisas fáceis, né, que não têm a capacidade da espera em Deus. Então, muitas vezes as pessoas que frequentam esse tipo de lugares, eles vão em busca de dinheiro, de bens materiais, de fama, sucesso. E Satanás, né, como a palavra fala, é o príncipe deste mundo, ele consegue ali, né, mexer os pauzinhos dele para que as pessoas consigam adquirir todas essas coisas. Só que, a partir do momento que eu ganho facilmente essas coisas, né, segundo o meu querer, a partir dali eu faço um pacto, né, de comunhão com Satanás.